Estamos no Conecta. O Conecta é um canal de discussões do processo penal contemporâneo. Compartilhe conhecimento e saber pelo Conecta. Sou Nereu José Giacomoli, doutor em Direito, professor da Escola de Direito da PUC do Rio Grande do Sul e advogado. Me acompanha o professor Marcos Eberhardt, também professor da PUC do Rio Grande do Sul e advogado. Hoje estamos no 19º episódio do Conecta, mais precisamente no Habeas Corpus per Saltum, episódio 2. No episódio anterior, nós analisamos especificamente a súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual não seria possível o Supremo Tribunal Federal analisar um habeas corpus sem que antes este habeas corpus tivesse sido analisado em seu mérito pelo tribunal, outro tribunal superior, o STJ, independentemente do STJ ter decidido ou não acerca da liminar. Então, o Supremo Tribunal Federal somente apreciaria o habeas corpus depois de o STJ ter analisado o mérito do habeas corpus lá impetrado. E essa concepção veio sendo aplicada aos demais tribunais também no que tange ao habeas corpus. Mas dentro dessa concepção genérica do habeas corpus per saltum, hoje no episódio 2, nós temos também uma situação que os tribunais vêm acolhendo, e essa é a inclinação da jurisprudência, no sentido de que antes de se ingressar com habeas corpus na instância superior, aquele problema verificado no habeas corpus, seja a ilegalidade da prisão, pelo excesso de prazo, pela ausência de fundamentação, ou qualquer outro fundamento do habeas corpus, deveria ser analisado antes pela autoridade apontada como coatora. Assim, antes de ingressar com habeas corpus no Tribunal de Justiça ou no TRF, essa situação discutida, problemática, deveria ter sido enfrentada antes pelo juízo de primeiro grau. E assim também, antes de chegar ao STJ, o fundamento ou a justificativa do habeas corpus deveria ter sido antes apreciada pelo Tribunal de Justiça ou pelo TRF, e assim também não se poderia ir diretamente ao STF. Ou seja, as etapas deveriam ser preenchidas desde o primeiro grau até o STJ, antes de chegar no STF. O fundamento fundamentos se refere à problemática da supressão ou não de um grau de jurisdição. Claro que em muitos casos este percurso e esse preenchimento de todas as etapas pode ser favorável à defesa, mas em outras situações, todo esse percurso, em face do tempo, até chegar ao STJ ou STF, embora o habeas corpus seja um remédio jurídico de rápida tramitação e de uma simplificada tramitação, muitas vezes toda essa tramitação, para se discutir a justificativa do habeas corpus, desde o primeiro grau até o STJ, antes de chegar no STF, é demorada e aumenta o constrangimento ilegal que a pessoa principalmente está sofrendo, principalmente nos casos do cerceamento de liberdade da liberdade da pessoa através da prisão preventiva como regra. Mas também, dentro do habeas corpus, nós falamos no episódio anterior, o 18º episódio anterior, que o habeas corpus é um remédio jurídico de garantia, um remédio jurídico heróico, tá? E ele vem sendo utilizado assim em face de todos os problemas recursais que nós temos, da sistematização ou da ausência de sistematização dos recursos no processo penal, uma sistemática recursal que foi forjada ainda na década de 40. Então, da década de 40 até 2020, a dinâmica da sociedade, a dinâmica jurídica e, inclusive, a demanda processual modificou bastante. Então, por isso que se utiliza bastante o habeas corpus, muitas vezes também como substitutivo de recursos. E nós temos a previsão do recurso ordinário constitucional na Constituição Federal, naquelas hipóteses em que os tribunais denegam a ordem de habeas corpus ou denegam
o mandado de segurança, o recurso cabível desta denegação é o recurso ordinário constitucional. Mas todos nós sabemos que é um recurso bastante demorado e que a advocacia, mesmo antes da Constituição de 88, utilizou o habeas corpus também para essas situações onde caberia o recurso ordinário constitucional. Foi mais ou menos nessa perspectiva, professor Marcos. Bom, professor Nereu, discutir temas ao redor do habeas corpus sempre nos traz uma questão em relação a uma herança cultural que a gente tem do Código de Processo Penal da década de 40, do habeas corpus mal localizado dentro do escopo da legislação processual penal. E desde então, através dessa questão cultural inquisitória, nós temos grandes dificuldades ao redor do habeas corpus como remédio heróico. Bom, evidentemente que nós também temos uma multiplicação de habeas corpus em todos os tribunais, tanto nos tribunais de justiça como nos tribunais regionais federais, tribunais superiores, o que também leva à tomada de medida, principalmente pelos tribunais superiores, em relação à relativização do uso do habeas corpus. E nisso, no episódio passado, no 18º episódio, nós falamos de uma modificação regimental que aconteceu na sessão do dia 1º de julho do ano de 2020. E essa sessão permitiu que o presidente, portanto, antes do relator, pudesse indeferir o habeas corpus diante de uma manifesta, de ser incabível manifestamente. Evidentemente que dentro de cabível, incabível manifestamente, aqui dentro desse escopo se pode colocar tudo que se quiser. E a questão da incompetência, ela está marcada, está demarcada nessa modificação regimental. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo trazer à lume o tema do recurso ordinário constitucional. Se você tiver um recurso ordinário constitucional contra a denegação de um habeas corpus num Tribunal de Justiça ou num Tribunal Regional Federal e, portanto, um recurso ordinário constitucional manejado como recurso cabível ao Superior Tribunal de Justiça, se você tiver o objeto desse habeas corpus e, portanto, desse recurso ao redor, por exemplo, do trancamento da ação penal, você tem um recurso ordinário constitucional que vai ser julgado daqui a 8 meses, vai ser julgado daqui a 1 ano, daqui a 1 ano e 6 meses. Se você tiver um habeas corpus trabalhando um pedido de liberdade e você tiver a denegação no tribunal e, a partir disso, interpor um recurso ordinário constitucional, você não terá o julgamento desse recurso ordinário constitucional antes de 4 meses. Você não terá o julgamento antes de 4 meses. O que eu estou querendo dizer? O que eu estou querendo dizer é que a suposta multiplicação do uso do habeas corpus pela advocacia, pela defesa, não foi uma estratégia de atolar os tribunais em relação a julgamentos. A estratégia foi uma necessidade de sobrevivência em relação ao constrangimento legal, em relação à demonstração de que aquele caso trazia um caso de constrangimento legal e que não poderia aguardar, portanto, o trâmite que reconhecemos por óbvio como normal, como cabível em relação ao recurso. Portanto, ao longo dos anos, professor Nereu, com o manejo do recurso ordinário constitucional e, paralelamente, um habeas corpus, também, para tentar levar essa matéria até lá, foi uma questão de sobrevivência. O que hoje, de alguma maneira, não se vê mais, e toda vez que se vê, isso acaba sendo superado pelos tribunais, é você, ao invés de manejar um recurso em sentido estrito, de uma decisão denegatória de habeas corpus em primeiro grau, se você manejar um habeas diretamente, ou seja, um habeas de habeas, dificilmente você vai ter esse habeas conhecido no tribunal. E se conhecido, certamente será denegado. Dificilmente você terá esse habeas corpus recebido como se fosse um recurso em sentido estrito. E o mesmo vale ao recurso ordinário constitucional. Então, ao passo em que os tribunais, principalmente os tribunais superiores, trazem o reclame do acúmulo de processos, do acúmulo de habeas corpus, do acúmulo de recursos para serem julgados, os tribunais também acabam estimulando que se manejem, que se multipliquem habeas corpus, já que nós não temos condição de tempo de aguardar o julgamento de um recurso ordinário constitucional. Até mesmo porque
o processo não se encontra suspenso em razão do manejo do recurso ordinário constitucional. Então, o processo terá seguimento e ainda corremos um sério risco de quando for julgado esse recurso ordinário constitucional, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses depois, corremos o risco de, em primeiro grau, ter acontecido ou a instrução ou uma sentença que poderá ser condenatória e, às vezes, até mesmo absolutória. Então, é essa a controvérsia que eu trago, o contexto que eu trago, professor Nereu, reforçando que a questão é realmente cultural. A defesa sempre, diante da negativa, da denegação da ordem pelo tribunal, seja tribunais estaduais ou tribunais regionais federais, se encontra num dilema. Se ingressa com recurso ordinário constitucional no Superior Tribunal de Justiça ou com habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, ou com os dois remédios jurídicos concomitantemente. Ou ingressa com recurso ordinário constitucional pedindo uma liminar, pedindo a concessão da liminar neste recurso ordinário constitucional. É claro que, dependendo do caso concreto, aí é questão de estratégia defensiva e de verificação de como os tribunais estão aceitando a cognição nos habeas corpus. Se, por exemplo, nós estivermos discutindo o trancamento de um processo penal onde se faz necessária uma cognição mais profunda, provavelmente o remédio jurídico mais adequado seja o recurso ordinário constitucional, porque os tribunais não admitem uma apreciação da prova com maior profundidade nos habeas corpus. Então, dependendo do caso concreto, é mais conveniente entrar com recurso ordinário constitucional do que o próprio habeas corpus. Mas, apesar deste entendimento do STF, que depois passou para o STJ, de não conhecer de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional, os tribunais superiores se deram conta da gravidade dos constrangimentos ilegais, da gravidade da situação, e passaram a não conhecer do habeas corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional, mas conceder habeas corpus de ofício naquele remédio jurídico no habeas corpus. Então, o que eu tenho notado é que quando a ilegalidade é manifesta, a ilegalidade é tão extensa, grandiosa, eloquente, mesmo o STJ e o STF têm concedido habeas corpus de ofício, mesmo no habeas corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional. Então, em suma, nós temos que analisar o caso concreto para verificar se, naquele caso, é melhor se ingressar com recurso ordinário constitucional ou com o habeas corpus substitutivo desse recurso ordinário constitucional. Este foi o 19º episódio do Conecta Podcast. Chamo a atenção de todos que, paralelamente ao projeto Conecta Podcast, nós estreamos o projeto Conecta Gaps. E nesse projeto do Conecta Gaps, nós escolhemos temas muito urgentes do processo penal contemporâneo para pequenos episódios de curtíssima duração, em torno de 2 a 3 minutos. E, nesse momento, nós já temos 2 gaps divulgados sobre comentários sobre a jornada de direito e processo penal que aconteceu no âmbito da Justiça Federal e trouxe 32 enunciados de interesse do dia a dia da advocacia. Fique com o Conecta. Até o próximo episódio.